Essa manifestação do dia 7 de abril tem que ter o apoio de todo o povo brasileiro, e nós usamos a tribuna nesse momento não apenas para divulgar este evento, mas para apelar para que os brasileiros participem de forma efetiva deste movimento do dia 7 de abril nas ruas da sua cidade. E aproveito o ensejo, senhor presidente Exalcis, senador Lazier, para trazer à tribuna tema de um projeto de minha autoria, e aproveito para fazer um apelo, especialmente agora à Comissão de Constituição e Justiça, para dar prioridade a ele. Trata-se do projeto 343 de 2016, que eu espero seja aprovado com a maior brevidade possível para acabar com as regalias milionárias de ex-presidentes da República condenados por crime de responsabilidade ou por crime comum. O projeto de minha autoria tem por objetivo excluir deste privilégio ou destes benefícios, destas mordomias que a legislação confere a ex-presidentes da República. Há um descalabro de gastos de ex-presidentes, caçados inclusive. 3 ex-presidentes dois deles foram vítimas de impeachment, e um deles, condenado por crime comum, está lá no presídio de Curitiba. Então, esses gastos dizem respeito a viagens diárias, passagens de assessores, inclusive, automóveis, combustível e a manutenção dessa estrutura. Salários de assessores. O Estado de São Paulo foi, utilizando aí a Lei de Acesso à Informação, foi buscar os números destes gastos recentemente. E pasmem os senhores que nos acompanham neste momento. No ano de 2018, esta planilha de gastos apresenta o seguinte: Dilma Rousseff, presidente caçada. Em 2018 foi candidata ao Senado da República e usou dinheiro público na campanha eleitoral, é o que revela o jornal O Estado de São Paulo nesta matéria. Ela gastou R$ 632.200 no ano passado, entre viagens diárias, passagens de assessores, automóveis, combustível e manutenção. Eu não estou incluindo aqui o salário destes assessores. São recursos públicos que pagam estas despesas, que eu reputo um descalabro de gastos. E nós temos que conter esse descalabro de gastos aprovando esse projeto. Os outros presidentes também tiveram despesas menores, é verdade, mas tiveram despesas. O próprio ex-presidente Lula, preso em Curitiba, teve uma despesa de R$ 119.000. Gastou na prisão e gastou fora da prisão. Qual é a justificativa para esse gasto fora da prisão? R$ 119.000, sem incluir, eu repito, o salário dos servidores públicos que estão à disposição do ex-presidente. Eu não vou fazer referência aos outros ex-presidentes, porque não vejo necessidade. Eu me refiro a presidentes que foram ou impedidos ou julgados e condenados. O propósito do nosso projeto é retirá-los desta planilha de privilégios. É um escárnio, é aviltante ver o cidadão brasileiro trabalhador pagando impostos para sustentar estas despesas. Eu não creio, meu caro senador Lazier, a quem vou conceder a parte, eu não creio que num país que faltam recursos para a segurança pública, faltam recursos para a saúde pública, para a educação, para, enfim,
todas as necessidades da população, como água tratada, saneamento básico, geração de empregos. Os recursos são reservados ultimamente para tapar os buracos abertos pela corrupção, pela incompetência, porque a dívida pública cresceu de forma avassaladora e engole os recursos oriundos dos impostos pagos com tanto sacrifício pela população brasileira. Por essa razão, é ainda mais revoltante, num cenário de tantas dificuldades, de tantas demandas não atendidas, demandas populares não atendidas, é ainda mais aviltante ver que há despesas que podem ser estancadas quando nós assumirmos aqui a responsabilidade de colocarmos um ponto final em determinados privilégios das autoridades brasileiras. Se há hoje um reclamo popular visível e veemente, é o de exigir o fim de privilégios que são concedidos às autoridades brasileiras. Eu concedo com prazer, senador Lazier, uma parte a Vossa Excelência, que tem sido, sem dúvida nenhuma, um estandarte na defesa dos interesses da população do país, especialmente no que se refere ao combate à corrupção e à necessidade de acabarmos com os privilégios das autoridades no nosso país. Obrigado, senador Álvaro. Eu me congratulo com o seu tema, com o seu pronunciamento e com o seu projeto, que é de 2016. E quero lhe dizer que também na mesma linha tem um projeto do ano passado, projeto de lei 148/2018, onde retiro as regalias de quem cometeu infração contra o Brasil, caso de Dilma, caso de Lula, e reduzo os privilégios para aqueles que foram presidentes, reduzo o tamanho do benefício dos assessores e o tempo de duração para 20 anos. Eu imagino e lhe pergunto, e pergunto aos brasileiros que assistem à TV Senado, como entender que um ex-presidente preso esteja contando hoje, neste momento, com 8 assessores e com 2 motoristas? Eu pergunto de que modo ele está se valendo desses funcionários que estão sendo pagos pelo contribuinte. Isto é uma excrescência inominável. Só num Brasil bananeiro é que pode-se entender uma coisa dessa. E é por isso que também, na mesma linha do seu pronunciamento, está na hora de trazermos à pauta este tema, para acabar com estas verbas que são pagas pelo contribuinte, que não tem nenhuma justificativa e, acima de tudo, são imorais. Obrigado, senhor senador. A indignação de Vossa Excelência certamente é de todo o povo brasileiro. Fica desconfortável conviver nesse ambiente da política aceitando estas injustiças. Privilégios devem ser combatidos. Há privilégios que são insustentáveis e eles perduram, eles sobrevivem ao tempo. Nós não podemos mais ficar calados diante deles, sob pena também sermos julgados impiedosamente pela população.